Gringos chocados com o Pix no Brasil. Esse é o assunto do vídeo de hoje. Seja bem-vindo aqui ao canal Flaviano Vlogs. Temos vídeos aqui todos os dias falando de cultura, gringos no Brasil e muito mais. E se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreva no canal clicando aqui no botão inscrever-se. É importante também, muito importante, ativar as notificações, porque aí você vai ficar sabendo toda vez que for postado um vídeo aqui neste canal. O Pix foi criado no Brasil pelo Banco Central no governo Bolsonaro. Então, no governo Bolsonaro foi criado o Pix. E é muito importante dizer que o Pix caiu na graça do país muito rápido, ajudou na pandemia e agora tem vários países copiando o Pix do Brasil. Portugal já está copiando, parece que Espanha também, e outros países aí já estão de olho aí no Pix do Brasil. Estão copiando. O único país que não gostou do Pix foi os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ganham quando você usa ali o cartão de crédito, bandeira Mastercard, Visa. Os Estados Unidos ganham dinheiro quando você usa o cartão de crédito, porque essa bandeira é deles, são bandeiras americanas. Quando você usa o Pix, você não paga taxa para os Estados Unidos. Você sabia disso? Quando você usa o Pix, você usa inteiramente de graça e fica aqui no Brasil. Por isso que o Trump não está gostando muito do Pix não, que foi uma invenção aí do Brasil na época do Bolsonaro. Foi criada pelo Banco do Brasil, né? Foi o Banco do Brasil que criou, mas foi no governo Bolsonaro. Então, os gringos estão descobrindo o Pix, estão encantados, estão chocados. Esse é o vídeo que vamos ver aqui. E não se esqueça também de deixar o like para fortalecer o canal. Então, bora para o conteúdo do vídeo. Vamos ver aqui os gringos chocados com o Pix do Brasil. En Chile de ingleses en Florianópolis te voy a pagar en Pix. ¿Funciona realmente pagar con Pix en Brasil? ¿Qué es Pix? Muchas veces... Faz sentido, Pix é maravilhoso. Olha essa notícia aqui. Esse dinheiro todo ia pro ralo, pra taxa, seja pra TED ou até mesmo pra cartão de crédito ou débito. Pra você ter uma ideia, essas bandeiras de cartão, tipo Visa ou Mastercard, elas cobram 2% por cada transação. E como o Pix é gratuito, esse dinheiro fica no bolso do brasileiro e não vai pra uma corporação gigante americana. Por isso que eu falei pra vocês, né? Segue aí pra aprender mais sobre economia e investimentos. Why is President Trump and the United States so worried about this payment system called Pix? I'm a British person living in Brazil, and today I'm going to explain to you why. Brazil alone represents half the population of South America. Since the creation of the payment system Pix, Brazilians don't need to pay fees anymore. And of course, big companies like Visa and MasterCard aren't happy with that. So I just paid for all my stuff with Pix. And I think it's amazing. It's very quick. None of the money goes through a third-party company like MasterCard or Visa. Now imagine a small business saving 4% every year just by using Pix. It's amazing. But here is the thing. Even big brands like Amazon, Uber, or airlines offer you a big discount here in Brazil when you pay with Pix. That saves them billions a year in card machine fees. For the Brazilian government, that means that they control their money, no sanctions can be applied, and more safety for international investors. Queira um desse. A gente vai querer dois desses. É 10 cada um? Mira la gordura. Gordura? Gosto da gordura. Vai lá, vai lá, vai lá. Muy bueno. Riquísimo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, muito bom. Muy bueno. Vambora, vamos andando. Obrigado. Tenemos que pagar. Já paguei. ¿Sí? ¿En qué momento? Não, ela tá querendo pagar até espetinho hoje, filho. Paguei já. Relógio. Pix. Aí, turma. Já comprou roupa, já comprou tudo, comprou roupa do Brasil, já tomou açaí, outro, vamos comprar outro açaí. Eu sei que os 500 conto das coisas que ela comprou aqui, eu não vou ficar mostrando roupa que não é canal de mulher, né? Mas tá rendendo, mano. Aqui no centro rende. Hay que venirse con tiempo. Bom, ela quer outro açaí, só que você pode pôr 2 cupuaçu e o açaí no meio só. Por favor. De 500 também, entendeu? Ok. É isso aí. Ela já tá aprendendo. Quando eu falo pra vocês que os gringos estão imitando o Brasil, é disso daqui que eu tô dizendo.
Bom, para quem não sabe, prazer, meu nome é Thiago, moro em Portugal há 3 anos e vamos falar sobre isso daqui. Bom, viralizou esse vídeo aqui em espanhol explicando o porquê o Pix é um dos modelos de pagamento mais bem-sucedidos aqui na América Latina. E que explica que basicamente todas as bandeiras de Mastercard, Visa, elas pagam sempre um comissionamento para essas empresas norte-americanas. E que o Pix não, ele é centralizado no país Brasil. Ou seja, faz o dinheiro girar muito mais fácil e, claro, sem taxas, o que deixa o dinheiro muito mais livre. Ou seja, o dinheiro que é gasto no Brasil não precisa de um intermediário, por exemplo, uma empresa dos Estados Unidos, para fazer esse controle. O dinheiro circula muito mais no país, o que é bom para o país, como é óbvio. Inclusive, no próprio vídeo ela disse que outros países fizeram esse meio de pagamento também, parecido com o Pix, e que, claro, que o governo dos Estados Unidos não gostou, porque isso diz que enfraquece um pouco as empresas de lá. Mas que é claro que é interessante para eles a gente continuar usando tipos de pagamentos normais, convencionais, porque os Estados Unidos acaba ganhando com essas transações. Então isso é bem melhor para o Brasil continuar com o Pix do que continuar com os meios tradicionais. Realizou isso daqui, os gringos entendendo o que é o Pix e por que o Trump ficou tão incomodado por causa dele. E é basicamente isso que eu expliquei. O mais engraçado é que o Paraguai foi o segundo país que mais utilizou esse meio de pagamento, ou seja, mesmo que não se use definitivamente o real lá no Paraguai, mas claro que por causa da fronteira tem muita transação, o Paraguai também ficou junto com o Brasil nessa lista dos países que usam Pix. Mas e aí, gente, vocês sabiam dessa informação? Deixa aí embaixo. O Pix está chamando a atenção. A Europa também está querendo poder transferir dinheiro às 3 da manhã com um simples copiar e colar e sem taxa. Na França, o sistema ainda é antiquado, igual quando aqui tinha o TED e o DOC, que após as 17 o dinheiro falava: irei na conta do teu amigo só amanhã, irmão. Já encerrou por hoje. O Pix é quase imediato. Só tem aqueles 10 segundos que seu celular está finalizando a transferência e que você fala qualquer coisa para o motorista para evitar o constrangimento. Ainda tá indo... O Pix ajuda também a entender o perfil da pessoa. Tem aquelas que mandam o Pix junto com o resto da mensagem, o que revela uma pessoa sem noção, porém possivelmente do bem. E a pessoa que manda a chave Pix por áudio, que é o tipo de pessoa que deve dar risada quando Jack morre no final do Titanic. Uma pessoa do mar. O brasileiro já vive como se o Pix existisse desde sempre. Ele olha as moedas do europeu com pena e fofura e pensa: que lindinho, esses Pix de metais da época medieval. No fundo, o Pix é igual ao drible elástico do Ronaldinho Gaúcho. Irrita alguns, mas no geral é um presente dado ao mundo. Gente, a primeira vez que eu cheguei no Brasil não sabia o que foi o CPF e o Pix, tá? Então, cheguei no Airbnb e tava com fome, queria comer alguma coisa, né? Então, fui numa app que se chama iFood, bem famosa no Brasil mesmo. Mas, para comer e para pedir no iFood, você tem que ter um CPF. Não sabia o que foi um CPF, então olhei na internet, ok, você é francês, você não pode ter um CPF assim, blá 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 blá, tá. Vou na rua com meu cartão para comer alguma coisa e tem um rapaz vendendo queijo com goiabada, né? Eu vou ver ele, eu fico, oi moço, desculpa, gostaria de comer um queijo com goiabada, foi minha primeira vez, né? E ele me olha e foi como: ah tá, mano, vai ser de Pix. Pix? O que é Pix? Mas não tenho Pix. Então eu fico: ah, mano, não tenho Pix, como ter o Pix? Ah, mano, para ter o Pix você precisa de ter um CPF. Então não comi, gente. Os Estados Unidos estão incomodados com o Pix. Estão dizendo que o Pix está prejudicando os americanos. Será? Vamos lá, vou explicar de forma bem simples. Na verdade, o Pix foi sim citado como exemplo de como o governo local favorece o país em detrimento das empresas norte-americanas. Então o incômodo com o Pix, na verdade, não é sobre a tecnologia, é sobre o modelo de negócio, que o Pix compete sim com grandes players globais que dominam o mercado de pagamentos há muito tempo e também com as big techs americanas que estão entrando nesse mercado. Agora, a gente não está falando justamente do país que prega o livre mercado, a concorrência, livre mercado desde que não incomode eles? Não é assim que funciona, né? Então o Brasil fez sim algo que poucos países tiveram coragem de fazer, criou uma infraestrutura pública de pagamentos que é gratuita para a pessoa física, é aberta e é eficiente, pessoal. E isso está mudando sim o jogo, né? Porque o Pix
Aqui no Brasil é usado por mais de 150 milhões de pessoas. É mais de 90% da população adulta. E para a pessoa física é custo zero. Para as empresas, as taxas são bem menores do que de outras empresas tradicionais. E lá nos Estados Unidos não tem Pix. Não tem Pix desse jeito. O sistema lá ele é fragmentado, ele é dominado por empresas privadas, então não é infraestrutura pública, é bem diferente. O modelo americano ele mantém intermediários fortes e esses intermediários ganham dinheiro em cada transação. E o Pix quebra isso. O Pix elimina o intermediário. Ele reduz muito o custo da transação. Ele está padronizando o sistema e está, sim, criando uma competição real entre os bancos e as fintechs. Então a gente começa a entender o incômodo, né? Porque quando um país cria um sistema assim, ele não está só melhorando a vida da população, ele também está reduzindo o espaço de atuação de gigantes globais que historicamente dominaram o fluxo financeiro mundial. E isso tem impacto direto em receita, nos negócios deles. Agora, não é que o Pix seja ruim, talvez ele seja bom demais para um modelo que vive de cobrar pedágio. E esse é o ponto mais importante aqui, porque o Pix não é uma concorrência desleal, ele é uma decisão estratégica de um país. O Brasil decidiu que pagamentos básicos são infraestrutura, como uma estrada, como energia, e não pode ser um produto caro controlado por poucas empresas. E realmente a inclusão financeira aumentou, o custo caiu, a informalidade começou a diminuir e a gente tem muito mais eficiência no sistema financeiro. Se isso está incomodando alguém lá fora, faz parte do jogo. Mas não se combate eficiência com crítica não, gente. Se combate eficiência com um sistema melhor. E até agora, ninguém conseguiu fazer isso melhor que o Pix. Parabéns não pro passou. Brasil, né? Não pode fazer um Pix, não? O cartão é estrangeiro? Tô tentando comprar aqui no iFood, mas não aceita meu cartão. É simples, é só fazer um Pix. Não tem problema não, eu pago, você me faz um Pix. É que eu não tenho Pix. Eu sou estrangeira, a gente não tem Pix. Lá fora vocês não têm Pix? Não funciona com a minha conta, não funciona com o meu cartão. Você tem PayPal? Não, o que é isso? Aqui a gente só usa Pix. Ah, lá fora vocês não têm Pix? Pra pagar é no Pix. É no Pix? Eu não tenho Pix. É crédito ou débito? Ela tá surtada, né? Débito. Débito. Não dá. Pode fazer um Pix. Pix? O que é isso? Mandar o dinheiro pelo Pix. Aqui tem o número. É pra mandar? Sim, mas eu acho que não vai dar, porque o meu cartão é de fora. Não tem Pix. Não tem problema, eu vou pagar em dinheiro. Aqui de uma vez assusta o coração. Como é que eu explico que ele é todo seu num dia e no outro não? O presidente Donald Trump está incomodado, olha, com o sucesso do Pix. O sistema de pagamento instantâneo brasileiro voltou a ser assunto nos Estados Unidos. Ele foi citado, gente, em um relatório de mais de 500 páginas que lista uma série de países e iniciativas que representariam aí barreiras comerciais para as empresas norte-americanas. Esse documento, ele afirma que o Banco Central, ele criou, opera, regula o Pix e incentiva o uso desse sistema de pagamento e que isso poderia, então, prejudicar as empresas estrangeiras. Ou seja, a gente tem aí um sistema gratuito, rápido e sem taxa que incomoda principalmente quem lucra cobrando por cada transação. E olha, o incômodo ele despertou o interesse da internet na gringa. Quando a gente olha para as buscas feitas no Google nos Estados Unidos, aparecem aí perguntas como o que é o Pix no Brasil e termos como Trump, Pix Brasil. Não é a primeira vez que o Trump demonstra descontentamento com o sistema que pegou por aqui, né? Convenhamos, e já é a principal forma de pagamento dos brasileiros. O governo brasileiro, inclusive, já declarou que não pretende tomar nenhuma medida contra o nosso Pix. Do outro lado, especialistas em comércio exterior apontam que qualquer reação de Donald Trump deve vir aí por meio de pressão comercial, ou seja, novas tarifas, restrições, cortes de benefícios. Mas enquanto isso, o brasileiro tá indo no Google para saber como funciona o Pix parcelado. O Pix, o sistema de pagamento preferido dos brasileiros.
virou alvo do governo dos Estados Unidos e de gigantes financeiras? Vem comigo entender os 3 principais motivos por trás dessa polêmica. Primeiro, temos o impacto financeiro. Desde que foi lançado, o Pix conquistou mais de 177 milhões de usuários e já movimentou 35 trilhões de reais só em 2025. Com esse sucesso meteórico, a fatia de mercado dos cartões de débito despencou de 26% para 11%, e dos cartões de crédito caiu de 20% para 14% no Brasil. Isso afetou diretamente as receitas de empresas americanas gigantes, como a Visa e a Mastercard. O segundo ponto é a regulação. O governo Trump e o setor privado dos Estados Unidos acusam o Banco Central do Brasil de atuar com conflitos de interesses, já que ele mesmo opera o Pix e, ao mesmo tempo, regula todo o setor financeiro do país. Os americanos reclamam que o Banco Central exige que instituições com mais de 500 mil contas ofereçam o Pix em seus aplicativos. Eles também apontam como a concorrência desleal a decisão do Brasil de suspender o WhatsApp Pay em 2020, poucos meses antes do lançamento oficial do Pix. Por fim, temos a questão geopolítica. O Pix já começou a ser aceito em países vizinhos, como o Paraguai e o Panamá, facilitando transações além das fronteiras. Washington teme que a conexão desses sistemas instantâneos crie uma alternativa comercial para reduzir a dependência global da moeda americana, o dólar. Por causa de tudo isso, o governo dos Estados Unidos inclui o Pix em relatórios de comércio e abriu uma investigação que pode gerar sanções econômicas ao Brasil. Em resposta, o presidente Lula já avisou: o Pix é do Brasil e ninguém vai fazer a gente mudar a ferramenta. E você, o que acha sobre isso? Escreva aqui nos comentários e acompanhe já nas redes para saber mais. Pô, tô aqui em Paris e eu quero ver se o Pix vai funcionar. Vou testar aqui, depois a gente vai ver. Beleza? Vamos que vamos, é Brasil! Vamos ver se eles aceitam o Pix. Olha a carteira. Ó, tem lá a Pix do Brasil, lá, ó, a plaquinha lá. Acabei de sair aqui da farmácia em Paris, paguei tudo no Pix. É isso aí. Olha, por isso que eles estão indignados. O Pix está tomando o mundo e a gente pode provar. A Europa já está no Pix, por isso que os Estados Unidos ¿Por qué Estados Unidos le teme a Brasil? Porque Brasil acaba de hacer algo que ni Wall Street, ni Visa, ni Zuckerberg pueden controlar. Y se llama Pix, un sistema de pagos digitales controlado por el Banco Central de Brasil. Lo usa el 93% de los adultos, desde vendedores callejeros hasta grandes tiendas. Y lo mejor, es gratuito, instantáneo y público. No depende de bancos privados ni de corporaciones. Pix se volvió tan popular que ya desplazó a las tarjetas Visa y Mastercard. Tanto que Trump y los grandes empresarios estadounidenses están furiosos. El gobierno de Estados Unidos abrió una investigación comercial contra Brasil, acusándolo de competencia desleal, porque los bancos norteamericanos no pueden cobrar comisiones sobre un sistema que no controlan. Y claro, cuando un país del sur empieza a ser independiente, el libre mercado ya no es tan libre. Pix ha permitido que millones de brasileños, los más pobres, los excluidos del sistema bancario, tuvieran por primera vez acceso real a la economía digital. Mientras en Estados Unidos cobran tarifas por cada transacción, en Brasil el dinero circula sin permiso del capital. El economista Paul Krugman lo dijo así: Brasil acaba de inventar lo que las criptomonedas prometieron y nunca lograron: pagos rápidos, seguros y sin intermediarios. Pero esto es algo que en Estados Unidos nunca sucederá. La élite financiera jamás permitirá un sistema público mejor que el privado. Por eso Washington tiembla, porque un país del sur demostró que se puede tener soberanía tecnológica y financiera sin pedirle permiso al imperio. Pix no es solo una app, es una grieta en el muro del dólar. Y cada vez que un país latinoamericano se atreve a crear algo propio, los poderosos lo llaman una amenaza. Así que sí, Estados Unidos le teme a Brasil, porque Pix no solo rompe el control de los bancos, rompe las cadenas del colonialismo financiero. Te voy a explicar qué es el Pix, sus novedades y por qué Estados Unidos está prestando tanta atención en él. El Pix es la mayor innovación financiera tecnológica en la historia de Brasil. El Pix llegó para eliminar el peaje financiero en casi todas las transacciones. Es un sistema de pagos de Brasil que te permite enviar y recibir dinero al instante, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, solo con tu celular. Sin efectivo, sin tarjeta, rápido y fácil. Hoy millones de personas lo usan todos los días. En 2025 movió más de 35 billones de reales, que es la moneda aquí en Brasil. ¿Y por qué creció tanto?
porque es rápido, barato, simple y porque le dio acceso a mucha gente que antes no usaba bancos. Hasta pequeños negocios ahora pueden cobrar sin complicaciones. Vamos a hablar de las novedades, de lo nuevo que viene con el Pix, que ya es un sistema que funciona bastante bien. Pagos internacionales, pagos sin internet, o sea, offline. En este momento, para usted usar el Pix, necesita estar conectado a internet. No sé ni cómo van a hacer eso. Eso viene para el 2027. Compras en cuotas sin tarjeta y también va a poder ser usado como garantía para préstamos. Ahora, ¿por qué esto llama tanto la atención de Estados Unidos? Porque cambia las reglas del juego. Menos uso de tarjetas, Master y Visa. Menos comisiones, menos intermediarios. O sea, un golpe duro en el bolsillo de ellos, de sus empresas. Esto puede afectar a grandes empresas del sistema tradicional. Esto se traduce en una nueva forma de entender el dinero. Y uno de los grandes problemas y lo que está moviendo ahorita la economía es que otros países puedan animarse a crear su propio sistema. Os argentinos descobriram o Pix e estão economizando muito por aqui nos pagamentos. E se é bom para eles, é melhor ainda para a nossa economia. Vamos conferir na reportagem. Esses dois rapazes compraram uma lembrança do Rio de Janeiro usando o Pix. Não seria nada excepcional, mas tem um detalhe. Eles não são brasileiros, são turistas argentinos. O Bautista aprova a praticidade de resolver tudo com o celular. Você tem todo no celular. Os aplicativos que permitem pagamento via Pix viraram febre entre nossos hermanos. Os pesos são automaticamente convertidos em reais. Aí é só apontar o celular para o QR Code e pronto. Nos recomendam muito vir com esta aplicação de allá. A Florência baixou o app antes de embarcar para o Brasil. Ela disse que a taxa é melhor do que nas casas de câmbio e que se sente mais segura sem ter que ficar levando dinheiro em espécie. No quiosque Buenos Aires, turista argentino pagando com Pix já virou rotina. Aí quase todo argentino que vem ele paga com esse tipo de aplicativo aí. What's your profit margin, Mr. Patrick? It's circa 50%. Mr. Sheedy? Slightly higher. It's higher than 50% profit margin? Slightly higher than MasterCard, yes. Yeah. Why is it that small businesses continue to use Visa and MasterCard when you're getting charged so much more? It's in my opinion, it's a matter of convenience for the customer, and customers matter to our business. Maybe is it because that Visa and MasterCard are effectively monopolies? They control 80% of the market. Certainly part of it. 80% of the market. I'm just having a hard time understanding, Sushi, Mr. Patrick. You have a business model, you're making over 50% profit margin. You are able to give the shaft to small businesses. The estimated cost to Missouri businesses from these fees is $1.5 billion. That's with a B, $1 billion a year. Why aren't all of these businesses running away from this model? Because they don't have a choice, because you control so much of the market. The DOJ lawsuit says that you threaten retailers with staggering financial penalties. That's a quote, staggering financial penalties if they use a competitor, and you're paying Apple and Square and others not to compete in your market. You've got 80% market share, and you are paying off would-be competitors not to come into the market. This is just classic collusive monopoly. O Brasil está sendo investigado por conta do Pix naquela seção 301 dos Estados Unidos. O que o governo americano fala? Ele fala que o Pix destrói valor de empresas americanas como Visa e Mastercard. Principalmente porque o Pix é do Banco Central, que é o regulador, e o Banco Central obriga instituições financeiras que têm mais de 500 mil clientes a darem o serviço gratuitamente. E está sendo investigado disso. Gente, meu marido me fez madrugar pra ir a Nova York. Adivinha fazer o quê? What are you going to do in New York? Become a Brazilian resident. Ele quer um CPF. Ele quer um CPF. Tá feliz que quer um CPF. Então pra que você quer um CPF? O que você vai me fazer levantar às 3 horas da manhã pra dirigir pra Nova York com apontamento às 9? Pra que você quer um CPF? Sabe quem falou? Eu quero fazer Pix.
conciliamos para comemorar aniversário de casamento e irmos em um restaurante francês que fomos quando namorávamos. Era época de Covid, não podia ir em restaurante. Vocês lembram que não podia ir? E alguns restaurantes, principalmente em New York, eles fechavam a parte da frente, mas deixavam você entrar por trás e assim, te servia assim, bem escondido. Parecia que estava fugindo da polícia, eles ficavam com muito medo. Então a gente lembra dessa cena e eles atendendo e com muito medo e usando máscara e pedindo pra gente não contar pra ninguém e tal. Mas assim, a gente foi muito bem servido, e a gente nunca mais voltou nesse restaurante. E a gente nem sabe se ainda está aberto. Então a gente quer voltar lá, quer ver se ainda existe, quer tentar fazer uma reserva de última hora. Eita! Então, pessoal, o Pix aí tá fazendo sucesso aí no mundo inteiro. O único país que não se agrada do Pix, na verdade, é o governo, porque até os americanos, o povo, né, a população americana quer fazer o Pix, mas só o governo e as empresas que lucram com isso, que são as empresas americanas, Mastercard, Visa, porque elas lucram quando você compra com cartão de crédito. Então, os Estados Unidos, eles querem dominar tudo, e tudo tem que ser inventado por eles, né? Quando outro país inventa, por exemplo, o Pix, que foi inventado pelo Brasil, está tirando o lucro das empresas americanas, e os Estados Unidos sempre quer estar por cima, sempre quer dominar, quer ganhar tudo. Quando tem um país que está tirando o dinheiro do bolso deles, eles ficam incomodados porque está perdendo ali o poder deles, né? Então, eles estão morrendo de medo do Brasil. Já pensou se o mundo inteiro usar o Pix, né? Então, essas empresas aí, Mastercard, Visa, vai falir, ou então vai ficar ali, vai perder aí uns 80% do lucro deles. Por isso que os Estados Unidos aí tá com essa preocupação e com medo do Brasil aí do Pix. Deixe no comentário o que você acha aí dessa preocupação dos Estados Unidos, o que você acha do Pix brasileiro, né? Que o Brasil que inventou, Banco Central do Brasil. E o vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal. Tchau, tchau. Olá pessoal, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal Flaviano Vlogs. No vídeo de hoje vamos falar sobre segurança, o que os gringos acham da segurança no Brasil. O Brasil é conhecido aí através da grande mídia por ser um país que tem muita violência, né? Principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, que é onde a mídia foca mais, né? Divulgando aí essa violência. Só que a realidade não é bem assim. Tem vários estados que é muito seguro, né? Por exemplo, o Sul, Centro-Oeste, tem várias cidades, tem capitais seguras, a cidade do interior também muito segura. Só que o que dá ibope para a grande mídia aí é as coisas ruins, né? A grande mídia é muito difícil falar uma notícia boa do Brasil. Eles ganham dinheiro aí falando mal do Brasil e dando notícia ruim do Brasil. Aí quando os gringos veem isso, né? Isso acontecia mais no passado, que só tinha a grande mídia aí para divulgar, e eles sempre falavam mal do Brasil. E se a gente pegar aí as estatísticas, eram pouco turistas que vinham para o Brasil, apesar de ser aí um país que tem grande ponto turístico, né? Agora que está aumentando aí, depois das redes sociais, que está aumentando aí turistas vindo para o Brasil aí, através das redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube. Os turistas vêm cá, vê que não é tão perigoso assim, começa a fazer vídeos, gravar, e já traz os familiares, os pais, os parentes, e isso vai passando, né, para todo mundo aí, e eles veem que o Brasil não é lá essas coisas aí de perigo. E é isso que nós vamos ver aqui, relatos, né, dos próprios gringos aí, descobrindo que o Brasil é um país seguro, né? E o Brasil é um país continental. Primeiro, a gente tem que falar que o Brasil é um país continental. Infelizmente, os estados do Rio de Janeiro é o estado que mais aparece aí, né? E é onde mostra mais violência. Tem estados no Brasil que não é nem falado e são estados seguros. Tem cidades que são extremamente seguras, né? Devido ao imenso território aí. Então, e é isso que vamos ver aqui nesse vídeo aí. Então já se inscreva no canal, deixa o like. Sem mais delongas, vamos deixar aí os gringos falar. Deixar os gringos aí falando aí sobre a segurança, qual que são as impressões deles aí de segurança do Brasil. Então, vamos ver aqui a primeira gringa aí e vamos deixar os outros gringos falar também, não é só ela não.
as we know, Brazil faced some dangerous reputation. Moved from a different place 2 months ago, and is a place which is more popular. Then I was, of course, a little bit worried at the beginning when I moved, and I was like, yeah, just checking around, what is the movement there, just to know, because the street where I live is really quiet. There is absolutely nothing going on. But, this is a little bit too, when you are alone and when you come back, you feel a little bit scared. I'm watching these old movements, and I have 2 old ladies that are my neighbors. And every day they go outside, sitting just in their chairs and look everything that is happening. And I never felt unsafe. I know they are the security. They are the one that I'm gonna feel safe. And then all the time I go out of my house and I saw them, I'm like, hey girls, because I know they are probably talking about my life at some points, I don't know, but whatever, they are here and they are looking everything that is going on the street. And it was so fun because one day I was talking a little bit, I was like, hey, how are you today? And one of them were complaining that nothing happened in the street. Pasa nada en esa rua, give me something, tell me something. But, well, this is another debate, about the fofoqueira de la rua. But this was really, really funny. I feel safe with these women. I love them. They are my girls and they are the police of the street. And I don't know why I feel safe around them. Posso entrevistar vocês, pai? Vocês são da onde? Londrina. Nova York. Mentira, pai. New York? You speak English? I do. Oh, man. Conhece esse cara aqui? Conheço, tá vendo aí? Aí, ó. Você veio, então, com guia. Ficou com medo de vir sem guia? Não, mas eu contratei ele pra levar no Cristo. Aí ele falou, não quer comer uma comida boa. Ele falou, vou levar vocês pra um lugar. Você é cria da Rocinha ou não? Não. Você Rio de Janeiro. Explica pra galera que acha que o rio turístico é perigoso. Então, Toguro, a pior besteira que você está fazendo na vida é investir no Rio de Janeiro. Não, Rio de Janeiro, atualmente, é um dos melhores investimentos. Nessa área da Rocinha, Zona Sul, pode investir. Ficou com medo de andar no rio aí? Eu perguntei pra ele. Ele falou, não, fica tranquilo. Vou te levar para os lugares. Não. Cidade maravilhosa. Aí, ó. Não é justo os títulos. Gostou? Amei. A prova. Vamos chamar a galera para conhecer o Rio? Pra vir morar aqui, eu viria. Aí, ó, tá vendo? You speak English, bro? New York? New York. Mas New York é perto. Não. Você mora em New York mesmo? Oh, man. Porque muita gente fala mora em Nova York, mas mora lá no... Não. New York pra lá. Fala. New York. One year. 2 gringos, and we're going to create our perfect Brazilian city. Based on where we've been. So, safety. Safest I felt is either in Florianópolis or in Curitiba. No, you gotta pick one. We're here, Curitiba. E olha só o que o pessoal de fora tá falando. Em 2025, a Guarda Municipal intensificou sua presença nas ruas e fortaleceu a parceria com a Polícia Militar e Civil. E o resultado disso? Mais de 100 prisões no centro da cidade desde janeiro. E com a muralha digital, mais de 2.000 câmeras ajudam a monitorar e prevenir crimes em tempo real. Next, organization. Definitely Curitiba. Yeah. Impossible to disagree. Curitiba is incredibly organized. O planejamento urbano de Curitiba é referência desde os anos 70 e a prefeitura segue trabalhando para aprimorar e modernizar o que a nossa cidade tem de tão especial. Transporte integrado e cada vez mais sustentável. Coleta seletiva, limpeza pública e espaços acessíveis fazem parte de um modelo que une eficiência e inovação e garantem qualidade de vida. Brasil, do Capim, de jogar 15 vezes. Gusta muito. Eu tenho água, fruta. Não, mas tipo, na sua cabeça, o Brasil era muito diferente? Sim, diferente a mentalidade, mas eu creio que pouco a pouco vamos ajudar a forma de pensar de Brasil, Espanha. Pero te pregunto que si tú antes pensabas que era como está siendo Brasil o que es diferente. En Europa la gente habla muy mal de Brasil. Marketing doble. Sí, para nosotros siempre nos dicen tenéis que tener cuidado, no podéis salir de casa, siempre en casa, pero es diferente.
Tipo, eu acho que é como se fosse qualquer lugar do mundo. Tem um lugar bom e um lugar ruim. Se você tá na rua errada ali também, ó, se lascou. En Barcelona también hay mucho peligro, pero nosotros sabemos dónde ir y dónde no ir. Aquí no sabemos. Si yo me equivoco en una rua... Quem ficar andando com o iPhone fazendo live, esquece. Por que essa comunidade é considerada como uma das comunidades mais seguras do Rio de Janeiro? Vem comigo descobrir Tavares Bastos. Bora comigo. Essa favela é conhecida por ter a sede do BUP dentro da comunidade, o que faz com que praticamente não tenha tráfico nem milícia e a região seja muito mais tranquila. Além disso, ela é famosa pelo campo de futebol estilo FIFA Street, pelos Amaze, um lugar cultural com jazz, arte e uma vista incrível do Pão de Açúcar. Também por ter sido cenário de filme e clipes como Snoop Dogg, Tropa de Elite e até o Hulk. E o mais engraçado é que eu realmente descobri essa favela totalmente por acaso. Eu estava procurando uma casa com terraço pra alugar e um senhorzinho meio maluco me mostrou esse lugar. A casa ainda estava em construção, então não deu certo. Mas a vista do Pão de Açúcar era simplesmente absurda. E aí, você teria coragem de morar aqui só por essa vista? Me fala aí nos comentários. Beijos e até a próxima. Libertários não morrem, libertários não morrem, libertários não morrem, libertários não morrem. Para quem quiser saber qual que é o nível de segurança de Goiânia, olha aqui. O cara deixou o celular carregando e desceu lá pro evento. Porque essa noite vai ser nossa. Tá, mas primeiro me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente. Me leve pra dançar, me chame pra namorar, sacode o meu corpo saliente. So, do you feel safe here in São Paulo compared to your experience in other cities? Good question. Safety is something very important to consider if you're moving to Brazil from somewhere else. 8 years ago, when I first came here, I felt it was a lot safer. Only if you went to a bad neighborhood might something bad happen to you. But in the last 8 years, I feel like it got a lot more dangerous. I would recommend if you're walking around on the street to keep your valuables in your pocket, not wear fancy jewelry, and really pay attention where you are. Take private transportation if you can. Don't mess around with your phone on the street. Those are kind of some tips that I would recommend. But there's a big difference in safety here and in the US. In here, the only person that might do something bad to you is a thief, a criminal. But in the US, I think there's lots of violent things that happen from normal people. There's a lot of people who own firearms there, and sometimes they get agitated and use their firearm in a way that they shouldn't. And here in Brazil, almost nobody owns a firearm. So the risk of somebody shooting you is much lower. Is Brazil dangerous? Before I moved to Brazil, my family was always concerned for my safety. But is Brazil really as dangerous as the Europeans think? In my opinion, it completely depends. You have to think that Brazil is almost the size of whole Europe. So while in some places it might be more dangerous and you should definitely avoid those places, in others it's completely calm and nothing will ever happen. So I'm about to give my final review on Belém, Pará, Brazil. Safety, the all-important question. I'd give it about a 6 out of 10. Near enough, I'd put it on par with Fortaleza in all honesty. Now, cleanliness, there's definitely some parts of the city which are clean and definitely some parts of the city which are unclean. But I'm probably going to have to give it a 5 out of 10. Bearing in mind, of course, I've been to places like Curitiba, for example. Now, walkability for me, of course, I'm not going to walk through the Amazon or walk through the river. But walkability, if you are in a centralized area, is actually really good. I'd give it an 8 out of 10. For culture and lifestyle, I have no words. It's going to have to be a 10 out of 10. And they don't even have a beach. I'm surprised I'm giving it such a high rating. Well, they have a beach, but you know what I mean. It's not close to the center. For nightlife, I would say 7 out of 10. When my ear gets used to brega electronica, I'm sure that'll be increased by a lot more. Food, as I always say, I don't think there's a place that beats Bahia. But Belém was very close. The food here is so different, and I love that about Belém. So I'm going to have to give it a 9 out of 10. Foreigner friendliness. Every single person I met was so nice to me, whether that be the Uber driver, whether that be a local that wants to show me around their city, whether that be a waiter. I can only give 10 out of 10, honestly. Visual appeal, now this was something very different for me. I'm going to have to give it an 8 out of 10. For infrastructure, the maximum I can give it is a 6 out of 10 because I'd say a huge issue here is the traffic. Now, uniqueness, if I could give it 11 out of 10, I would. 100% this is going to be 10 out of 10. Last but not least, cost of living. Very similar prices to Fortaleza,
laser, but then the only difference is the rent. Rent here is a bit more expensive and you get less for your money. So a maximum I can give it is 8 out of 10. So that is an overall rating of 7.75. So let me know your thoughts. I'm pretty sure Belém has just had the highest rating I've given, but I know many people are going to disagree. Have you been to Brazil? 3 or 4 times. I love the barbecue, the feijoada. Where you been in Brazil? What states? So my wife is a Paulista, so I've been to Sao Paulo, Salvador, Floripa. That was my favorite place. Oh, Floripa. Yeah. I've never been there, but I heard It's pretty cool, man. It's cool. Yeah. Do you feel safe walking in Brazil when you go there? You feel no? You feel Sure. Yeah, Salvador, you're not safe in Salvador. That's just a fact. So, But where you feel like the safest that you were in Brazil? Floripa? Yeah. Floripa, right? yeah, and just when you're out of the city, I think it's safer. Park in Curitiba, look at this. They told me Brazil is dangerous, but all I see is beauty. Oh my God, is this a gringo? Fala inglés, amigo? Yeah. You do? Yes. What the hell are you doing here? I haven't seen a gringo in Curitiba for a long time. Yeah, I'm just hanging out, living life. Yeah, I see you got a couple bottles of wine. Where's the pretty girl? Is she hiding around here or what? yeah. Tell me, Curitiba, I've been here for some weeks now. I like it a lot. It doesn't feel, they told me Brazil is, dangerous favelas, but this is nice, bro. This is developed. Yeah, where we're at, it's a little different. Yeah. It's we're down here, it's a hidden gem. It's safe, structured. It's got everything you need. You felt no danger in the city so far? Not once. Really? Yeah. And the cost of living, it must be super expensive then if it's so dangerous, no? No, it's just as low as you could imagine for Brazil. Really? Cheap. But this weather, man, it's winter. Aren't you freezing? T-shirt. Fuck, the sun is shining? Is this paradise, my friend? It might just be, yeah. Hey, great to meet you. So I'm just walking the streets of Brasilia here, a little late at night, but it seems like a very, very safe city. It's a very quiet city as well. I've noticed that, this place is filled with more memorials and museums, but I just want to put this video out there. If anyone is from Brasilia or has been to Brasilia and knows of any, things that I should do while I'm here. Obviously tomorrow I'm going to be going to my Brazilian friend's wedding, but anything else I should be doing on top of that, because I'll be here for a week, I'd love to check out your comments just below. ¿Me creerías si te dijese que la capital de Brasil se siente mucho más segura que la de Francia o Bélgica? Pues se siente mucho más segura que la de Francia o Bélgica. No vas a conocer a ni un solo brasileño que te diga que Brasilia es una ciudad peligrosa. ¿Qué está ocurriendo en París y Bruselas? Cualquier francés o belga te dirá que es peligroso caminar ya con el teléfono o caminar de noche si vas completamente solo. Es muy curioso que estemos llegando a este nivel. Igualmente Brasil es una ciudad diferente al resto de Brasil, es una ciudad planificada que se construyó hace tan solo 66 años y sobre todo es una ciudad muy extensa y yo creo que quizá por eso es una de las razones que hacen que sea segura, ¿no? La gente se mueve exclusivamente en coche, presentan unas tasas muy muy bajas. Alguien me dirá, no, pero la de París es más baja. Bueno, yo hablo de percepción de seguridad, también los datos son los datos y muchas veces hay que agarrarlos con pinzas, ¿no? Yo no me creo 100% los datos y aparte yo hablo de percepción. Brasilia se siente más segura que Bruselas y lo digo abiertamente. Today, I'm going to show you the Brazilian city that nobody talks about that's actually safer and greener than Rio de Janeiro or Sao Paulo. Goiânia is this hidden inland city in the state of Goiás, one of Brazil's major agricultural hubs, just a few hours from the real capital, which is Brasilia, not Rio.
As a mom of two, safety was my #1 non-negotiable. Goiânia feels calm, family-friendly, and way less intense than the big, famous cities. It is insanely green and ranked as one of Brazil's greenest capital cities. There are parks and trees everywhere, and most of my daily errands are within 10 minutes away. Schools, supermarkets, pharmacy, everything is close. But here's my favorite part, lots of fresh and delicious food. Fresh fruits, fresh vegetables, real ingredients. It makes feeding my family so much easier and cheaper. And the people? So warm, patient, and genuinely helpful. But sometimes I forget that I'm not in the Philippines. You get that everyone's your tita and kuya type of feeling. So I've lived in multiple countries, but Goiânia surprised me the most. Quiet, safe for my kids. And we all eat like pigs. No, it's so dangerous. Like, don't go alone. What is your name and which city do you come from? My name is Dasha or Darina. I came from Ukraine. So, Dasha, do you think Rio is a safe place? It's dangerous to live here? What do you think? Okay, a lot of people before I came here told me like, no, it's so dangerous. Like, don't go alone. I don't feel that it's dangerous. I feel safe. Like in Ipanema, Leblon, I feel very safe. Of course, I am aware of my phone is like in the pocket or somewhere. I'm not going like this. And I believe that your phone can be stolen anywhere, not only in Rio. But I feel safe. That's my answer. Which place are you living here, staying here in Rio? I stay in Ipanema. What is your name and which city do you come from? My name is Andreas. I come from Trondheim, Norway. Andreas, do you think that Rio or Ipanema is a safe place to come? What do you think? I think like this area for sure is very safe. I've been here now almost 3 months. It's like nothing has happened to me or any of my friends. So yeah, I think this area is super safe. Where you living here? Copacabana, Posto 5. Thank you, Dasha. You're welcome. De nada. Thank you so much, Andreas. Valeu, amigo. Estava vendo um gringo no Instagram, um inglês que mora no Brasil, que fala português muito bem. E ele estava falando que o mundo se tornou tão instável em geral que o Brasil acabou se tornando um país atraente para estrangeiros morarem. Porque é um país relativamente estável, sem grandes catástrofes naturais, não tem terremoto, não tem furacão, havia uma enchente aqui e ali, mas nada assim que mude a vida, né? E ele é autossuficiente em muita coisa, o país tem muitas belezas naturais, é um país grande, enfim, para o estrangeiro se tornou um país atraente. A economia é relativamente estável, se você tiver como um rendimento externo para viver no Brasil é muito barato, enfim, ele está feliz da vida de estar no Brasil e, pelo que ele diz, muitos estrangeiros. Se você achar no Instagram, você vai ver muitos estrangeiros mudando no Brasil. Brasileiro, eu, nascido no Brasil, escutando isso, eu acho legal ver isso. De repente o Brasil se tornou uma alternativa. Não porque ficou melhor, mas porque o mundo ficou muito pior. Mas ele também, o rapaz fala, mas aqui o problema é a segurança e a corrupção. Ok, e qualquer país tem isso. Verdade, mas a segurança no Brasil é uma coisa absurda. Eu não tenho nem sei. Eu escuto histórias assim, que são assaltos constantes e violência. Eu vi muita gente nesse carnaval, pessoal do Brasil, carioca, falando... Esse aqui com certeza é do Rio de Janeiro, né? Ele falou aí carioca. Se ele fosse de Curitiba, Goiânia, né? Várias outras cidades aí, ele não ia falando dessa violência, para vocês verem aí quais são os estados que concentram mais a violência no Brasil, né? É Bahia, né? Bahia, Rio, principalmente, São Paulo também. É claro que nesses estados aí tem cidades mais seguras, né? Mas eu tô falando aqui que é o Camilo divulga. E próprio brasileiro, né? O próprio brasileiro, como esse aqui, ó, fala mal do Brasil. Ele não tá contente que o gringo... Ele falou que tá contente, mas na verdade não tá. Ele tá tentando explicar aqui que o Brasil é um país violento. Sendo que eu acho que ele mesmo não conhece o Brasil. Ele conhece Rio, né? Deve conhecer o Rio e São Paulo. O Brasil é um país continental.
não conhece os outros estados, com certeza não conhece cidades como Goiânia, não se conhece cidade como Curitiba, né? Belo Horizonte, né? Floripa, com certeza não conhece esse tipo de cidade. Também não conhece as outras cidades do interior. Esse é o tipo de brasileiro que derruba o país lá fora. Não venham, não venham. Uma menina estava num bloco, que ela saiu, uma americana, ela saiu do bloco e foi assaltada, ela entregou tudo, não resistiu. O cara, além de assaltar, deu uma porrada na cara dela, destruiu a cara da menina. E ela está no hospital fazendo reconstrução facial e não vê a hora de ir embora do Brasil. Essa nunca mais volta. Então, no Brasil tem isso, o Brasil tem esse perfil de violência urbana, que é uma coisa constante que existe há muitos anos. Você vive sob a constante ameaça. Só para fazer uma ressalva, ele falou: Brasil tem esse perfil. Eu acho errado falar isso, porque às vezes isso acontece o que mais acontece no Rio, né? Aconteceu no Carnaval do Rio, não aconteceu nos outros lugares. Então, aí pega o Rio de Janeiro e coloca como se fosse o Brasil todo. Eu acho errado fala o estado, né? Fala Rio. Isso não acontece aqui no Goiás, né? Não acontece no Sul, não acontece em Mato Grosso. Você não vê isso porque nesses estados até nem carnaval tem, né? Nem carnaval tem um carnavalzinho assim, mas não nessa violência. Então o cara pega o Rio de Janeiro e coloca o Rio de Janeiro e coloca como se fosse o Brasil todo. Então eu acho errado isso aí, né? Então tem que pegar, fala o estado, fala o local, fala, ó, aqui no Rio é violento, mas, por exemplo, Santa Catarina não é violenta, Goiânia não é violenta, Caldas Novas não é violenta, né? Lençóis Maranhense não é violento. Então tem que dar nome aí, não pega o Rio e coloca como Brasil todo, porque aí atrapalha os turistas virem para outros estados que não são violentos. De um crime, um assalto, a sua casa, em tudo, nos prédios. Os prédios são verdadeiras prisões, você tem que passar por uma porta para entrar na outra, que fecha uma porta, entra na outra, vai em teu carro, tem cachorro, é uma coisa... Brasil virou. Então, nesse aspecto, para mim, é um grande não para o Brasil. Eu não vou morar num país onde eu vivo enjaulado em apartamentos, ou onde você vai é tudo inseguro. Aqui onde eu vivo a gente não vive enjaulado não, todo mundo sai, né? Não são todo mundo que vive em apartamento, tem muita gente que vive em casas, né? Tem casas que nem muro tem, para vocês terem ideia. Em vários estados do Brasil tem casas que nem muro tem, as pessoas saem, volta sem ter nenhum perigo. O lugar que ele mora ali deve ser muito perigoso mesmo. Isso é uma coisa, eu não abro mão disso, porque eu moro fora há muitos anos e todos os países que eu morei tinha decência, podia ter violência, podia, mas não no nível que tem no Brasil. Mas tem coisas boas, tem patinha de caranguejo no Brasil, é uma delícia, açaí é uma delícia, mas compensa o resto das coisas. Para os gringos parece que compensa. Esse cara não conhece o Brasil, ele conhece o Rio, né? Não conhece o Brasil. Até passar por uma experiência traumática, eles acham maravilhoso. E ficam lá, e vão no carnaval e se divertem. Mas, não. Não. Pra mim é não. E ele parece que também só vive no carnaval, né? O Brasil tem outras coisas além de carnaval. Tem gringo que vem aqui, vem conhecer as praias, vem conhecer as belezas naturais, vem conhecer a cultura, outro tipo de festa que não seja carnaval. Tem gringo que não gosta de carnaval, mas gosta de conhecer os outros estados. Não é uma opção para eu viver. E eu sei de muitos brasileiros que eu encontro aqui em Portugal que deixaram o Brasil pelo mesmo motivo. Nossa, o cara tá lá em Portugal. Eu tô achando que esse cara é português, viu? Porque, pelo que eu sei, tem muitos brasileiros vindo de Portugal, voltando para o Brasil. Tem portuguesa aqui, ó. Tem portuguesa aqui que morou no Portugal toda a vida. E mostrando as outras cidades aqui, ó. O quanto que o Brasil é mais evoluído que Portugal. Eu não vou nem falar capitais. Tipo assim, tem a capital e tem a segunda cidade mais evoluída. Essas cidades são muito... que é o país, né? Portugal, né? Sendo envolvidos nas drogas, por causa da droga no Rio de Janeiro, enfim. Não é um lugar para se criar filho, não é um lugar para se viver em paz, não.
que mora às vezes nesses lugares violentos aí coloca como que fosse o Brasil todo. Eles não conhecem nem 5% do Brasil. O Brasil é um país imenso. Igual, por exemplo, o cara mora no Rio de Janeiro ali, um lugar violento. Aí ele pega e fala que o Brasil é violento. Aí vai para Portugal, que é um estado menor que o estado de Pernambuco. Vai para um país, né? Vai para Portugal, que é um país que não tem nem a metade da população do estado de São Paulo, né? Da cidade de São Paulo. E quer comparar com o Brasil, né? Você não pode comparar um gigante com uma coisa minúscula. Aqui tem estados aqui que é bem seguro, né? O Brasil é um país continental. Então você pega ali Rio de Janeiro, que é um estado pequeno, e coloca a violência do Rio de Janeiro tudo nas costas do Brasil. É muito errado, né? Tem que falar que é no Rio, mas tem que falar também dos outros estados. Ele não conhece Goiás, certeza não conhece Goiás, não conhece Tocantins, não conhece Mato Grosso, né? Não conhece Mato Grosso do Sul, não conhece Rio Grande do Sul, não conhece Paraná, né? Então tem vários estados aqui no Brasil que são seguros e tem centenas de cidades que são seguras, né? Então, antes de falar mal do Brasil, conheça primeiro o Brasil, e o vídeo vai ficando por aqui.